Fui atacado pela família da minha esposa, prestei queixa na polícia, e agora estou destruindo a família. Eu, 33M, conheci minha esposa, 33F, na faculdade. Foi um relacionamento físico de longo prazo que se tornou sério no final do nosso último ano. Após a formatura, eu não tinha planos, então decidi me mudar para a cidade natal dela, uma grande cidade do sul. Não conhecia ninguém, então ficamos juntos 24/7 e nos mudamos para o mesmo apartamento em menos de um ano. Durante esse tempo, conheci a família dela algumas vezes. Ela tinha uma grande família extensa, e sua mãe, Sharon, era a matriarca. O pai dela morreu em um acidente de trabalho, e a mãe ficou com muito dinheiro. Ela era inteligente, investiu bem e está se saindo muito bem. Todos os irmãos e sobrinhos e irmãs de Sharon recorriam a ela para conselhos sobre decisões importantes da vida. Ela pagou escolas, casamentos e ajudou a começar negócios. Minha esposa tem 2 irmãos com quem sempre me dei bem, nós saíamos sem a minha esposa algumas vezes ao ano. Nos casamos após 3 anos, e quando meu filho nasceu, Sharon comprou uma casa para nós a 3 quarteirões de onde ela morava. Havíamos morado em um loft no centro da cidade, então essa mudança foi um alívio. Mas, com a casa, Sharon começou a estar constantemente na minha vida. Entrando na nossa casa sem avisar, dando conselhos não solicitados e fazendo comentários sarcásticos às minhas custas. Eventualmente, 18 meses depois, tivemos uma grande briga, e eu mudei minha família para um apartamento em outro bairro. Minha esposa ficou furiosa, e nosso relacionamento começou a se deteriorar. Sharon me odeia e virou a maioria da família dela contra mim. Eu não vi ou fui a nenhum evento da família dela por mais de um ano. Minha esposa ainda os via, mas, como eu não era convidado e eles moravam a mais de 30 minutos de distância, as visitas se tornaram muito menos frequentes. Sharon passou de ver o neto quase todos os dias para uma vez por mês. Então, o ódio dela por mim só aumentou. O incidente. Minha esposa teve que trabalhar, e me pediram para levar meu filho para a festa de aniversário dos primos dele. A festa seria na casa de Sharon, e se não fosse o primeiro primo do meu filho, que tem 6 meses de diferença dele, eu teria recusado. Foi tenso desde o momento em que entrei na casa. O pai do aniversariante, meu cunhado, me cumprimentou, mas ninguém mais falou comigo. Não me importei e fiquei no canto mexendo no celular. Isso aparentemente irritou Sharon, pois ela achou que eu estava sendo rude. Começou uma discussão, e eu anunciei que ia embora com meu filho. Sharon disse: Você pode ir, mas meu neto vai ficar. Nesse momento, perdi a paciência e comecei a xingá-la. Acordei no jardim da frente. Aparentemente, meus 2 cunhados me espancaram na frente do meu filho. 2 primos dela me ajudaram a me levantar e me disseram para ir embora. Eu imediatamente liguei para a polícia e disse que fui agredido e que meu filho foi sequestrado. A polícia chegou, e ambos os cunhados foram presos. Sharon perdeu a cabeça com os policiais, e minha esposa chegou justo quando sua mãe estava sendo presa por se recusar a liberar meu filho. A mãe dela foi eventualmente liberada, mas os irmãos dela foram acusados de agressão. O pai do aniversariante já tinha uma acusação de agressão da faculdade, então ele está enfrentando sérias consequências. Minha esposa está brava com todo mundo, mas me pediu para retirar as acusações. Eu não só recusei, como também pedi uma medida protetiva contra os 3. A mãe dela não pode ficar perto do nosso filho, e os irmãos dela têm audiências marcadas para o início do próximo ano. No mês passado, ela se mudou da casa e agora estamos caminhando para o divórcio. Ontem, ela veio com uma última oferta, para nós nos mudarmos para outra cidade e recomeçarmos. Mas, apenas se eu retirasse as acusações contra os irmãos dela e removesse a ordem de restrição contra a mãe dela. Eu disse que pensaria sobre isso, mas acho que prefiro me divorciar. Eu realmente quero manter minha família, mas não acredito que ela algum dia vá abandonar a família dela por mim. Se eu retirar as acusações agora, duvido que eu consiga trazê-las de volta mais tarde. AITA por não tentar salvar minha família? Edit. Isso explodiu durante a noite. A prima da minha esposa me mandou uma mensagem porque ela encontrou isso. Ela estava lá naquele dia e me pediu para adicionar mais contexto, porque a família dela está sendo massacrada nos comentários. Ela está certa, então aqui estão algumas coisas a mais. Eu não acho que alguém seja malvado nessa situação. Todo mundo adora Sharon e os conselhos dela, exceto eu. Ela não é uma pessoa má, mas somos opostos em muitos aspectos. Minha esposa é a caçula e a única menina, então tenho certeza de que isso tem muito a ver com nosso conflito. Sharon perder a cabeça com os policiais foi algo incomum, e até eu fiquei surpreso. Minha esposa é uma ótima mãe e parceira, mas a incapacidade dela de ser independente da influência da mãe dela é o nosso problema. Ela está brava com os irmãos e não fala com nenhum dos 2. Ela também está brava com a mãe por ter iniciado a discussão e se recusado a liberar nosso filho. Ela só está tentando encontrar um meio termo. Eu realmente acho que ela espera que um recomeço possa salvar nosso casamento.
Até nos mudarmos para aquela casa, eu diria que nosso relacionamento estava bom. Quanto aos irmãos dela e agressão, eu lembro do primeiro golpe, mas fiquei atordoado imediatamente. A última coisa que lembro foi me debatendo como uma criança enquanto levava mais alguns golpes. O que eu não lembro é do meu filho gritando, pare de bater no meu papai, e deles me pegando e me jogando no jardim como se eu fosse lixo. Eu tenho que admitir que meu orgulho doeu mais do que minhas contusões. Eu realmente gostava dos dois irmãos dela e, para ser justo, vai se fuder e vaca saíram da minha boca quando eu xinguei Sharon. Eu não sou 100% inocente. Isso é o Sul, então até a polícia disse, o que você esperava que acontecesse? Eu não sei se, caso eu parasse de seguir com isso, isso continuaria ou não. Atualização, 20 de janeiro de 2025, 4 meses depois. Eu estava querendo escrever uma atualização e responder as perguntas há um tempo, mas depois da minha postagem original, vários advogados do Reddit entraram em contato e me pediram para parar de falar imediatamente. Como as coisas estavam muito incertas e meu divórcio não havia sido resolvido, decidi não responder ou atualizar nada até que as coisas se acalmassem. Muita coisa aconteceu com as várias pessoas envolvidas, então acho que vou simplesmente dividir a história por pessoa. Eu me mudei de volta para a costa oeste, de onde sou. Decidi seguir em frente com o divórcio, então voltei para casa. Além disso, não havia mais nada para mim naquela cidade, pois eu tinha apenas alguns amigos, meu filho e muitas memórias ruins. Minha ex e meu filho choraram muito no dia em que eu fui embora e isso doeu na minha alma, mas foi o melhor para todas as partes envolvidas. Então voltei para casa para estar perto da minha família e do meu sistema de apoio. Consegui um bom emprego e a partir do mês que vem vou alugar um apartamento de 2 quartos. Meu filho passou as festas de fim de ano comigo, ficando na casa dos meus pais, e planejo vê-lo na Páscoa. Daqui para frente, conforme o acordo de custódia, meu filho ficará com a mãe até os 12 anos. Eu o verei na Páscoa e durante o verão, e vamos alternar o Natal e o Dia de Ação de Graças a cada ano. Quando ele completar 12 anos, e precisar de uma figura paterna, ele virá morar comigo até os 18 anos. Eu falo com meu filho todo dia por telefone por pelo menos 1 hora, e tentarei voar para vê-lo algumas vezes por ano. Não consigo me livrar da sensação de que uma parte de mim está faltando, e gostaria que fosse só meu filho, mas também sinto falta da minha esposa. Minha ex-esposa. Então, o divórcio está basicamente resolvido, e eu obviamente não me mudei com ela. No final, ela viu minha postagem e os comentários e percebeu que não deveria ter me pedido para parar de seguir com o caso. Ela me pediu novamente, dizendo, nós poderíamos nos mudar e simplesmente nos afastar da família dela. Já aconteceu muito e nosso relacionamento estava uma casca do que foi. Ambos dissemos e fizemos coisas que perdoamos, mas não conseguimos esquecer. Eu gostaria que isso fosse um filme, onde eu poderia apenas dizer o amor conquista tudo ou foda-se, ela é má, mas isso não é a vida real. Estou dividido entre ainda amar essa pessoa e saber que não somos certos um para o outro. Embora ela não quisesse seguir com o divórcio, também não lutou contra ele. Conseguimos resolver tudo sem advogados, só usamos eles para a papelada e os detalhes. Nós conversamos todo dia por causa do nosso filho, e ela diz que está bem, mas da última vez que fizemos uma chamada de vídeo, deu para perceber que ela não está comendo. Minha irmã disse que era beleza pós-término, seja lá o que isso signifique, mas ela parece mais doente do que bonita. Ela não fala com os irmãos desde aquele dia, e culpa-os por muito do que aconteceu. O relacionamento dela com Sharon também está muito desgastado, e elas mal conversam. Ironia das ironias, ela mal fala com a família que estava tentando manter unida tão desesperadamente. Eu sinceramente gostaria que ela voltasse a conversar com a família dela, porque me preocupo muito com ela. As pessoas foram muito cruéis com a minha ex-esposa, dizendo que ela era uma péssima mãe e esposa. Eu acho que ela vive para a família dela e morreria por eles, e todas as suas ações foram para tentar manter a gente junto. Ela me disse que seus 2 maiores arrependimentos foram ter se mudado para a casa de Sharon e ter saído do nosso apartamento. Essas 2 ações causaram a maioria dos nossos problemas. Ela é uma ótima mãe para o meu filho e eu sempre vou apoiá-la. Os irmãos. Eu não esperava muita coisa em termos de punição nesse caso. Ambos se declararam culpados por agressão simples, o que teve consequências mínimas. Ambos passaram uma noite na cadeia, receberam multas e foram encaminhados para controle de raiva. O irmão mais velho tinha um incidente anterior que mencionei na postagem anterior. Foi uma briga de bar no início dos 20 anos, e ele bateu em um cara com uma garrafa e recebeu uma acusação de agressão. Como o caso foi há mais de 15 anos, e ele é casado, pilar da comunidade, etc., ele recebeu uma pena de prisão domiciliar de 1 ano e o caso foi encerrado. Ambos os irmãos têm parceiros e o irmão mais velho é casado. Eu conheço a esposa dele há muitos anos, e sempre fomos amigáveis. Por causa da ordem de restrição, ambos os cônjuges entraram em contato em nome dos irmãos para falar comigo.
Eu mal conhecia a namorada do irmão mais novo, mas como conhecia bem a esposa, conversei com ela. Ela disse que ambos os irmãos se arrependem da decisão e me pediu para levantar a ordem de restrição e não prosseguir com as acusações. Tivemos uma conversa breve, mas eu simplesmente disse a ela que não perdoo o marido dela e o cunhado, e que estou seguindo em frente com ambos. Ao final da conversa, pedi para ela não me ligar novamente, e não ouvi mais nada de nenhum dos irmãos desde então. Eu não sei nada além do que minha ex me conta, e ela não fala com eles. Sharon. Então, eu tive uma conversa séria com Sharon, e foi tão boa quanto se poderia imaginar. Aqui vai um pouco de contexto sobre o nosso relacionamento. Vamos começar dizendo que minha ex e a família dela são cristãos devotos e vão à igreja toda semana. Eu sou um católico afastado que vai à igreja 3 vezes por ano. Vivo uma vida muito moral e ética, mas meu sistema de crenças não é centrado na igreja. Além disso, me considero um liberal moderado, e a família dela é conservadora moderada. Ou seja, sou a favor da segunda emenda, e Sharon apoiava o casamento gay. Ideologicamente estávamos muito distantes, mas concordávamos sobre as coisas importantes da vida. Os problemas reais começaram quando meu filho foi ser batizado. Minha mãe queria que ele fosse batizado católico e Sharon queria que fosse batizado protestante. Muitas provocações sobre os católicos foram feitas, mas eu deixei passar na época. Eu e minha ex decidimos esperar para que nosso filho decidisse, o que Sharon odiou. Quando minha ex começou a voltar à igreja e eu não estava lá, isso aumentou ainda mais a divisão. A família dela ia à casa de Sharon ou de outro membro da família após a missa para o almoço de jantar, e eu ou chegava mais tarde ou não ia. Toda vez que Sharon não concordava com uma decisão que tomávamos como casal em relação à nossa vida, especialmente a vida do nosso filho, ela começava a pressionar minha esposa nos bastidores. Literalmente tomávamos uma decisão e ela ia até a casa da mãe e voltava com uma opinião diferente. A parte mais frustrante é que ela parou de tentar conversar comigo, e passava direto para minha esposa para mudar a decisão. A grande briga que levou à nossa mudança de casa foi quando meu filho queria jogar futebol e não futebol americano, mas a família da minha esposa é toda do futebol. Concordamos em não colocá-lo para jogar futebol americano porque ele não queria jogar e nossas preocupações com CTE, encefalopatia traumática crônica. Um dia minha esposa chegou em casa e fez uma reviravolta dizendo que havia inscrito ele para o futebol americano. Começamos a discutir e Sharon entrou em casa sem avisar e se meteu na conversa, dizendo que nós decidimos que seria bom para ele. Eu fiquei furioso e disse que Sharon não era a mãe do meu filho e que minha ex não deveria ser tão fraca ao ceder à pressão da mãe para fazer algo que nós tínhamos decidido não fazer. Então ela disse as palavras que selaram o destino. Minha opinião deveria importar, eu comprei a casa. Eu comecei a procurar um novo apartamento naquela noite e nunca mais olhei para trás. Então, quando conversamos, nenhum de nós levantou a voz, mas não foi uma conversa agradável. Eu comecei pedindo desculpas por chamá-la de vaca, e ela pediu desculpas por tentar ficar com meu filho sem minha permissão. Ela me disse diretamente que desejava que minha filha nunca tivesse me conhecido e que eu havia destruído a família dela. Que os filhos dela agora têm registros criminais, um já tinha, e que a culpa era minha. Então ela começou a chorar sobre não ver meu filho e como perdeu sua única filha. Eu disse a ela que ela era manipuladora e usava o dinheiro para controlar a família. Disse também que ela não gostava de mim porque não conseguia controlar minhas decisões, como conseguia controlar a família dela. Também falei que ela constantemente ultrapassava seus limites com relação ao meu filho e ao meu casamento, colocando seus próprios interesses egoístas à frente da felicidade da filha dela. Depois de passar uma hora nos chamando de filhos da puta de diferentes maneiras, terminamos o assunto no mesmo ponto. No final, eu disse a minha ex que a mãe dela poderia ver meu filho, porque Sharon o ama incondicionalmente e ele a ama. Pode me chamar de burro, mas acho que a família é uma parte importante na educação de uma criança. Minha mãe não está ao redor o suficiente e toda criança precisa de uma boa avó. A ex disse que ela já esteve em algumas situações familiares difíceis de evitar, casamento, funeral, ação de graças, mas ela sai quando os irmãos dela chegam e meu filho não sai do lado dela. Sharon viu meu filho e ele brincou com o primo, o aniversariante da história original, mas ela está mantendo ele afastado da família por enquanto. Meu filho. Ele está tendo dificuldades com tudo. Não é pela briga, ele acha que estávamos apenas brincando. Ele sente muita falta de mim e chora em algumas das nossas ligações. Ele está fazendo terapia e todas as sessões falam sobre a saudade que sente de mim e o motivo de não podermos viver juntos. Já se passaram alguns meses, e está melhorando aos poucos, mas destruímos a infância dele e eu assumo minha parte de responsabilidade nisso. A prima. Ela é prima de primeira linha da minha esposa, mas elas são mais como irmãs. Sharon é tia dela por casamento, e foi a primeira a me alertar sobre a família. Ela também foi massacrada nos comentários por me pedir para adicionar detalhes à história. Ela me disse que eu estava errado por ter chamado Sharon de vaca, mas que não achava que eu merecia ter apanhado. Da mesma forma, ela também pegou meu filho quando a briga aconteceu e o levou para longe.
Foi ela quem disse ao meu filho que estávamos apenas brincando e ligou para minha esposa pedir para vir imediatamente. Quando Sharon foi algemada, a prima saiu de casa segurando meu filho. Eu disse a ela para me dar meu filho, mas ela apontou para o meu rosto inchado e perguntou se poderia segurá-lo. Eu confiei o suficiente nela naquela situação para cuidar do meu filho, então a respeitei o suficiente para adicionar esses detalhes. Ela também não merecia os comentários horríveis. Conclusão. No final, todos na família dela leram a postagem original, mas, devido aos casos de divórcio e agressão, ninguém me contatou diretamente, exceto minha ex. Não foi um golpe, para dizer o mínimo, mas eu só me importo com o fato de que isso machucou os sentimentos da minha ex. Acho que ver tudo escrito do meu ponto de vista abriu os olhos dela. Obviamente, algumas coisas foram deixadas de fora e foram feitas simplificações para explicar situações complexas. No final, ela disse que eu não menti, mas acha que eu pintei a família dela de uma forma horrível. Pensamos em escrever uma atualização conjunta, mas não estamos nos falando o suficiente para que isso aconteça. Eu falei para minha ex sobre essa postagem e perguntei se ela queria ler antes de eu publicar, e ela me disse para escrever o que eu quisesse. Ninguém ganhou aqui, todos nós perdemos. Tentarei responder as perguntas que eu achar relevantes.